outra doença sistêmica que também pode estar muito associada a problemas oculares é a hipertensão arterial sistêmica. Então, se você é portador de hipertensão arterial, você precisa ir ao seu cardiologista, precisa fazer atividade física. A mesma coisa vale para o diabético, precisa ir ao endocrinologista, precisa fazer atividade física, mudar a sua, vamos dizer, o seu dia a dia, incluir no dia a dia a prática de esportes, né? Isso é fundamental. E precisa ir periodicamente ao oftalmologista, porque existem maneiras de, no exame do fundo do olho, você poder fazer inclusive um sistema de gradação da gravidade do seu quadro de hipertensão arterial sistêmica. Então, muitas vezes, os cardiologistas que começam a acompanhar pacientes portadores de hipertensão arterial nos encaminham esses pacientes, que é para a gente poder detectar no exame do fundo do olho se existem alterações sugestivas de que o quadro de hipertensão não está sendo bem abordado. E a gente sabe que o paciente portador de hipertensão arterial, quando não está bem abordado, ele está sujeito a uma série de problemas, como, por exemplo, problemas no coração, infarto, problemas no sistema nervoso central, os famosos derrames, né, que são os acidentes vasculares cerebrais, que podem acontecer por duas formas, ou pelo sangue não chegar no local ideal, que é o chamado AVC isquêmico, ou quando há extravasamento de sangue dos vasos para os tecidos cerebrais, que é o chamado AVC hemorrágico. Então aqui, ó, eu vou voltar a falar a palavra mágica, prevenção. Vá ao seu médico, o seu cardiologista, o seu endocrinologista e o seu oftalmologista, estando bem de saúde. Então, para finalizar o nosso vídeo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre, nós já falamos dos recém-nascidos, já falamos das crianças, já falamos dos adolescentes, dos adultos jovens, dos adultos e agora vamos falar dos idosos. Os idosos que a gente considera, hoje, veja bem, antigamente uma pessoa com 45 anos já era olhada como um ancião. Antigamente estou falando 50 anos atrás. Hoje em dia, nós temos pessoas de 60, 65 anos no auge da sua capacidade intelectual e física. Então, quando a gente fala idoso, essa palavra é uma palavra que está perdendo um pouquinho o seu significado. Hoje em dia, se eu chegar para uma pessoa de 65 anos e falar que ela é idosa, ela pode me olhar de lado e achar que eu estou falando bobagem. E muitas vezes ela tem razão, porque a gente vê pessoas com 65 anos hoje com plena capacidade. Mas, infelizmente, a gente também vê o contrário. Pessoas, às vezes, com 45, 50 anos, que negligenciam tanto a sua morada principal, que a sua morada principal é o seu corpo. Você tem que cuidar do seu corpo. O seu corpo é o resultado do que você faz com ele, do que você ingere e do que você deixa de fazer com ele, ou seja, atividade física. Então, às vezes, as pessoas chegam a 55, 60 anos muito debilitadas. Então, nessa faixa de idade, 60, 65 anos, nós precisamos frisar duas doenças. Uma, a degeneração da lente intraocular que fica atrás da pupila. Essa lente ela é conhecida por cristalino, assim como a córnea é um dos meios transparentes, que precisa se manter transparente a vida inteira para que não prejudique a visão das pessoas. Nessa faixa de idade, 60 a 65 anos, a transparência dessa lente já não é mais a mesma de quando a pessoa tinha 30 anos de idade. E essa diminuição da transparência é algo progressivo, que precisa ser acompanhado periodicamente por exames médicos oftalmológicos regulares, pelo menos uma vez por ano. Medindo a visão, a pressão ocular e fazendo o exame do fundo do olho, eu vou poder orientar o paciente se a visão dele está se mantendo, se a pressão ocular está se mantendo, se não tem nenhuma alteração que se torne um empecilho para a sua visão plena. Então, quando você tem diminuição da transparência dessa lente que fica atrás da pupila de forma significativa, que possa impactar na qualidade de vida dos pacientes, a gente começa a falar de uma patologia que o leigo conhece por catarata. O que é catarata? Catarata é um processo natural de envelhecimento da lente intraocular, a lente que fica atrás da pupila, atrás da menina dos olhos. Como eu falei anteriormente, essa lente, a função dela é focar objetos próximos. A partir dos 40, 45 anos,
essa lente começa a perder essa função. E aí, chegando na casa dos 55, 60 anos, essa função já não existe mais. Então, essa lente começa a não ter mais como ajudar o olho. A partir do momento que ela não tem mais como ajudar e ela começa a atrapalhar, porque ela começa a perder transparência, e uma das características dessa lente, que a diferencia dos demais tecidos oculares, de uma maneira geral, de todos os tecidos do organismo, é que ela é uma lente que continua aumentando de espessura. É um aumento muito discreto, milimétrico, na verdade. Mas esse aumento pode significar diminuição da qualidade da visão. Então, a diminuição da qualidade da visão relacionada à alteração da transparência dessa lente, muitas vezes pode resultar na indicação da necessidade da substituição dessa lente por uma prótese ocular. E eu posso dizer para vocês que se trata da cirurgia mais realizada, não da oftalmologia, mas da medicina, junto com a cirurgia que se corrige os graus de miopia e astigmatismo, por exemplo. Então, essa cirurgia começou a se desenvolver muito mais do final dos anos 1940 até hoje, de forma que hoje em dia a gente não precisa mais esperar que a catarata esteja totalmente instalada para indicar a sua substituição por uma lente intraocular, que inclusive em determinados pacientes, quando você faz o diagnóstico precoce, volto a falar da prevenção, por isso a importância de ir fazer exames médicos oftalmológicos periódicos, pelo menos uma vez por ano. Você pode indicar então uma prótese que vai fazer com que essa pessoa possa enxergar de longe, visão intermediária e visão de perto, sem a necessidade de óculos, tamanha a evolução dessa cirurgia em particular, porque a tecnologia avançou muito. Então, a cirurgia hoje é realizada numa situação de muito conforto para o paciente e para o médico. É uma incisão muito pequena, que não demanda a necessidade de sutura, você não precisa dar mais pontos, e a recuperação é muito rápida. Então, se você conhece alguém que tem acima de 60 anos de idade, incentive essa pessoa a procurar fazer exames médicos oftalmológicos periodicamente, uma vez por ano, para que o médico oftalmologista possa indicar se há necessidade da realização dessa cirurgia o mais precoce e adequadamente possível. Uma outra situação que eu preciso mencionar também em relação aos idosos é a chamada degeneração macular relacionada à idade, que também pode acometer pessoas acima de 55, 60 anos de idade. Diferentemente da catarata, essa doença é uma doença que acomete a região central da retina, a chamada mácula. Existem basicamente duas formas de degeneração macular relacionada à idade. Uma chamada atrófica e a outra chamada úmida ou neovascular. A primeira, a atrófica, infelizmente, ela acomete 90% das pessoas que têm esse problema. E quando uma vez instalada, não há muito o que se fazer, não existe um tratamento. A medicina não sabe o que fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm deficiência visual relacionada à chamada degeneração macular relacionada à idade atrófica. Então, o que a gente precisa fazer? Volto a tocar no assunto prevenção. Então, assim, as pessoas que têm uma chance maior de desenvolver esse problema de degeneração macular relacionada à idade, que antigamente se falava degeneração macular senil, mas é um termo que virou algo politicamente incorreto. Então a gente fala degeneração macular relacionada à idade. Essas pessoas geralmente são pessoas com sobrepeso, são pessoas que não praticam atividade física, são pessoas que não têm uma alimentação regrada, são pessoas que não fazem controles clínicos periódicos nem com cardiologista, nem com endocrinologista, e são pessoas que fumam. Então, o fumo é sim um fator de risco para você desenvolver degeneração macular relacionada à idade. Ela é mais prevalente em pessoas que têm histórico familiar dessa doença e é mais prevalente em pessoas que têm menos pigmento no olho, ou seja, as pessoas com pele clara e íris com tonalidade azul, azul esverdeada. Então, 90% a gente não tem muito o que fazer, mas se diagnosticar precocemente, você pode sim instituir terapia com suplementação de vitaminas, de proteínas, de sais minerais,
por exemplo, com zinco, selênio, o cobre, que determinadas quantidades podem ajudar a prevenir a evolução dessa doença para os seus estágios mais complexos. Existem inúmeros estudos que já mostraram que quando você diagnostica precocemente os primeiros estágios da degeneração macular relacionada à idade e orienta o paciente a mudar o seu estilo de vida, fazer uma alimentação adequada, praticar esporte, parar de fumar e também fazer a ingesta dessa suplementação, que já foi comprovada por grandes estudos multicêntricos, como por exemplo um estudo chamado o AREDS, que é uma sigla para Age-Related Eye Disease Study. Foram feitos 2 grandes estudos que mostraram que a suplementação de substâncias como eu mencionei aqui, zeaxantina, zinco, cobre, vitamina C, vitamina D, em pequenas quantidades, usando-se diariamente, você pode prevenir a evolução para os estágios mais avançados dessa doença. Os outros 10% das degenerações maculares relacionadas à idade, que eu mencionei, onde você tem a forma neovascular, muitas vezes há necessidade de injeções intraoculares para tentar evitar que se progrida para uma perda definitiva da qualidade de visão. Porque imaginem vocês, nós estamos falando de degeneração macular relacionada à idade. O que é a mácula? A mácula é o centro da retina. E o que é a retina? A retina é como se fosse uma porção avançada do nosso cérebro dentro do olho. É tão complexo isso, só para vocês terem uma ideia, existem neurônios na retina. O que é um neurônio? O neurônio é uma célula do sistema nervoso central. Então, uma vez acometidos os neurônios da região central da retina, da mácula, dificilmente você vai ter uma qualidade de visão adequada. Ou seja, é preciso sempre prevenir. Então, mencionando também prevenção, seria importante falar do uso excessivo de computadores, celulares e tablets. Eu falei de passagem, mas eu preciso lembrar que as pessoas que usam e vão no consultório diariamente, pessoas que ficam na frente de um computador 8, 10, 12 horas e chegam em casa vão mexer de novo no celular ou em um notebook. Então existem inúmeros estudos comprovando que as pessoas que ficam muito tempo olhando fixamente para uma tela de computador, elas piscam menos. Se piscar menos, o que vai acontecer? A sua lágrima vai evaporar mais. Eu desafio você, que está me vendo agora, a ficar 5 minutos sem piscar. Ninguém consegue. O olho resseca e começa a incomodar. Então, quando você fica 8 horas na frente do computador, é como se às vezes você ficasse 20, 30 minutos sem piscar. Chega no final do dia, o olho vai cobrar um preço. Vai ficar vermelho, vai arder, vai embaçar. Então, o que é que você pode fazer para minimizar isso aí? Primeira coisa, não pense que é pingando colírio que você vai minimizar isso aí, não. Você vai minimizar, primeiro, fazendo pausas. Existe uma regra chamada regra do 20-20. 20-20 remete à visão plena. A pessoa quando tem visão plena, a gente fala que a visão dela é 20/20. Então 20-20, a cada 20 minutos, tire o foco da tela do computador, do tablet ou do celular por pelo menos 2 minutos. E se lembre de se hidratar. O que é hidratar? Para vocês terem uma ideia, se calcula que 50 ml por quilo de peso seria o mínimo que uma pessoa adulta precisa de água durante um dia. Então, uma pessoa de 60 quilos vai precisar entre 2,5 e 3 litros de água por dia. Então, se você não se hidrata, se expõe na frente da tela do computador, sem fazer o descanso, como é que você quer que o seu olho não resseque no final do dia? É impossível. Uma outra coisa muito importante é lembrar de também ter uma alimentação saudável. E lembrar também de que é necessário tirar um pouquinho do foco da tela do computador e se desestressar. E a melhor forma de se desestressar é, sem dúvida nenhuma, a prática de esporte. Minha mensagem inicial nesse vídeo foi prevenção. A minha mensagem final nesse vídeo é prevenção. Muito obrigado.